Atualmente, quase tudo em nosso mundo depende de eletricidade. O Smart Grid é a maravilha viva da engenharia pela qual todos os nossos aparelhos são ou serão alimentados com a eletricidade. É o ecossistema de nosso mundo cada vez mais conectado. Em palavras de uso bem leigo e de forma bem resumida, o termo rede elétrica inteligente, do inglês Smart Grid, refere-se a um sistema de energia elétrica que se utiliza da tecnologia da informação para fazer com que o sistema seja mais eficiente, econômica e energeticamente confiável e sustentável. Esta rede inteligente, ou Smart Grid, foi iniciada no governo do presidente George W. Bush, mas agora está ficando mais inteligente graças aos avanços tecnológicos como inteligência artificial, inteligência distribuída, nuvem, robótica e smart things avançados, processadores bidirecionais que tornarão o fluxo de eletricidade bem mais inteligente. Os países que ainda não a possuem certamente a possuirão. É por isso que a rede elétrica totalmente modernizada, a tal rede inteligente, é chamada também de rede neural. Richelle Elberg, principal analista de pesquisa da Navigant Research, comenta, abre aspas, em poucas palavras, a rede neural pega a maior máquina do mundo, a grade elétrica, e lhe dá um cérebro, fecha aspas. Se você pausar este vídeo e refletir sobre isto, talvez poderá perceber uma centelha do quão isto é assustador e realmente perigoso. Ocasio-Cortez não discutiu isso publicamente, mas o objetivo do construtor do Neural Grid é criar cidades, comunidades e cidadãos mais inteligentes com 5G literalmente correndo em suas veias. Por cidadãos mais espertos, entenda-se humanos conectados com implantes de inteligência artificial ou poeira inteligente, Smart Dust, em seus cérebros, ou os trans-humanos. Senhoras e senhores, o que Ocasio-Cortez e o Green New Deal estão propondo é conectar os seus filhos e você ao cérebro global de nova geração, a rede neural, que literalmente os transformará de humanos em uma mera engrenagem objetificada. Sob o argumento de salvar a humanidade, ela será, na minha opinião, virtualmente morta aos bilhões. Mas a maioria dos cientistas, você verá ao longo de nossa jornada, não faz isto de má fé. Na verdade, eles não têm a mínima ideia do que estão fazendo, pois não conhecem os segredos obscuros da elite ocultista, que, modestamente, eu tenho a pretensão de lhe descortinar, descobrir diante dos seus olhos. Por ora, é importante saber apenas que, em última análise, as agendas do New Deal verde e transhumanista são as mesmas. Ocasio-Cortez é só um nome sem maior importância, mas utilizado como um exemplo. Enfim, o que as pessoas como ela, sem saber, estão nos dizendo é que a maneira de nos salvar será fazer um acordo com a inteligência artificial, que eles, sem perceber, não sabem, seria uma espécie de demônio Pan verde da nova era tecnotrônica, algo que será, para você, incompreensível por hora. Os defensores do New Deal verde dizem que lutam contra a tomada corporativa de nossa democracia ou a tirania corporativa. Mas você não vê qualquer interesse deles em confrontar o Google e o Facebook, duas empresas que, a considerar a supressão cada vez maior de opiniões não alinhadas, demonstraram alinhamento com uma agenda, na minha opinião, totalitária, que é qualquer coisa menos democrática. Os fundadores dessas empresas agem, também em minha opinião, como reis filósofos autoproclamados iluminados, com a sabedoria deste mundo, evidentemente.
Até há pouco tempo atrás, a velha mídia globalista elegia e deitava por terra presidentes. Mas vimos nas últimas eleições as redes sociais servindo como levantes populares e como instrumento de ascensão de novos nomes na política. Num primeiro momento, você pode pensar que o poder saiu das mãos da velha mídia para as mãos do povo. Mas, se você observar bem, são as novas mídias digitais que ditaram e ditarão quem exercerá o poder no mundo. Se as pessoas puderam furar o sistema de momento, usando as próprias engrenagens do sistema contra ele mesmo, isso foi temporário, pois a censura e os métodos de controle começaram a ser implantados com velocidade, e em breve esta escapatória também será fechada. Garry Kasparov, um grande mestre e ex-campeão mundial de xadrez, escritor e ativista político nascido na República Socialista Soviética do Azerbaijão, União Soviética, considerado por muitos o maior enxadrista de todos os tempos, nos deu uma noção de nossa situação atual quando a inteligência artificial do Deep Blue, computador que o colocou em xeque perpétuo, demonstrou que a posição da humanidade é exatamente a mesma. Estamos em xeque e, conforme avança a agenda, perceberemos que estamos em xeque perpétuo, não podendo mais derrotar com nossas próprias forças a máquina, o golem que criamos. Mas aqueles de nós que mantiverem o livre-arbítrio poderão usar a criatividade humana para permanecer em xeque perpétuo até que uma grande rocha derrube a nova Babel eletrônica que está se erguendo violentamente e rapidamente em torno de todos nós. Os mesmos proponentes da mentalidade de quebrar o sistema que criou o alegado problema da mudança climática com sua tecnologia, agora desejam nos ver fundidos com esta mesma tecnologia, com as máquinas, para, alegadamente, nos proteger destas mesmas alegadas mudanças climáticas. E o pior de tudo é que, infelizmente, esta não é só mais uma teoria da conspiração. É um assunto o qual tratarei com a maior seriedade, adentrando em outros temas tão ou mais bizarros que este, conectados diretamente com a crença da elite ocultista. A maioria das declarações internacionais sobre direitos humanos e mudança climática enfatizou os potenciais impactos adversos das mudanças climáticas sobre os direitos à vida, alimentação, água, saneamento, saúde, moradia, desenvolvimento e autodeterminação. Em nenhum caso uma pessoa deve ser privada desses direitos, a menos que haja algum motivo realmente grande. Esse último, a autodeterminação, é realmente muito grande. As propostas de mudança climática e o transhumanismo eliminam a privacidade e o direito de livre-arbítrio, a livre escolha dos próprios atos sem compulsão externa. Cada vez mais vemos a inteligência artificial tomando decisões por nós. Em breve, você não terá mais controle sobre sua vida. O problema com a autodeterminação, como acreditam os defensores das mudanças climáticas, é que ela parte de defender os direitos à livre autodeterminação, passando por defesa da propriedade privada, democracia e, por fim, a defesa da sua nação como sendo uma casa comum dos seus co-irmãos, o que redunda no nacionalismo ou patriotismo. Ora, o nacionalismo e o patriotismo são entraves ao globalismo e, portanto, eliminar o livre-arbítrio eliminará também pela raiz este e outros obstáculos do caminho globalista. Pessoas ditas autodeterminadas, ou ao menos assim a imagem delas, como Thomas Jefferson e George Washington,
supostamente se rebelaram contra a tirania e formaram nações livres, independentes. Enfim, este símbolo, este tipo de mentalidade é que leva as pessoas que buscam conceder a todos os humanos o direito de soberania. No mundo do Green New Deal, esses nacionalistas, entre aspas, são vistos como ervas daninhas a serem arrancadas. É por isto que, na geopolítica, vemos que tiranos e ditadores ao redor do mundo são tratados de maneira bem diferente pelos ditos democratas do Ocidente, se o tirano ou ditador é a favor de uma tirania ou ditadura global. E então, ele permanecerá no poder, como um gerente regional. Mas se o tirano ou ditador for nacionalista, será removido por manipulação de movimentos de rua, por guerra de quinta geração ou até pela força, se for preciso. Basicamente, o pensamento é este: como os seres humanos atingiram o equilíbrio da deusa Terra, Gaia, Ishtar, idolatrada secretamente por esta elite ocultista, a maneira de resolver o problema e protegê-la das mudanças climáticas é reduzir as emissões, e a maneira de fazer isso é tirando o direito de soberania. E para fazer isto, o método mais eficaz e permanente é retirar das pessoas o seu próprio livre-arbítrio. O problema, é claro, não se resume a uma questão climática, mas esta é a forma mais prática de exemplificar a questão, por enquanto. A maneira de tirar seu livre-arbítrio, sua autossoberania, é conectar seu cérebro à rede inteligente ou rede neural, para que apenas pensamentos aprovados pelas grandes corporações tecnocratas possam entrar em sua mente. O sistema de crédito social da China agora está sendo servido ao mundo dito livre, literalmente, em minha opinião, como um sistema da besta. À medida que os tecnocratas afirmam seu impulso iluminista e globalista de controle do mundo por reis filósofos, submissos a um deus de neon criado por eles mesmos, elas o fazem tirando a nossa soberania. Mas, como dito, isto no fundo não se trata de uma questão climática. Quem pensa que a mudança climática é um problema político não consegue compreender seu verdadeiro significado. O New Deal verde é um acordo com Pan, o ser nunus da inteligência artificial. A resposta para confrontar a invocação cyber-xamânica desse demônio moderno será, novamente, religar o homem à sua fonte original. Quem perder a sua vida, viverá para ver. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.